Anthropic lançou mais uma vez uma ferramenta que supre uma necessidade real do mercado, que muitas pessoas estão dizendo que é o verdadeiro tiro de misericórdia no N8N. Agora, apenas com o ecossistema da Anthropic, você consegue ter funcionários trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de assinar nenhuma outra ferramenta. E além disso, sem a necessidade de deixar o seu computador ligado. Para você entender o que são as routines, é importante que você entenda antes o problema que elas resolvem. Vamos supor que você queira configurar o seu primeiro funcionário IA. Você cria o seu repositório no Cloud Code, cria o seu Claude.md, cria seus settings.json, configura suas skills e você começa a dialogar com esse agente como um ChatGPT, como um Claude, como um Gemini, porém com a vantagem de que esse agente consegue fazer muito mais coisas. Ele consegue não só responder de maneira extremamente qualificada aquilo que você enviou para ele, mas ele consegue também executar ações. Ele pode ler documentos, ele pode pesquisar na internet, ele pode acessar o seu browser e fazer tarefas manuais dentro do browser por você. É assim que a maior parte das pessoas tem usado, descoberto e visto o valor no Cloud Code. Mas a partir do momento que você já configurou essa primeira etapa, você já domina esses agentes responsivos, interativos, a primeira coisa que você pensa é: pô, mas e se esse agente trabalhasse 24 horas por dia, 7 dias por semana para mim? Eu não quero mais nem digitar o que ele tem que fazer, eu quero que ele trabalhe sozinho. Quais são as opções que você tem quando essa necessidade ou essa vontade de experimentar surge? A primeira forma é executando tudo localmente. Então, o seu computador vai ser a máquina que vai ser responsável por iniciar tarefas sem a sua interferência. Então, vamos supor que todo dia eu queira receber um relatório sobre os números, as KPIs da minha empresa, assim que eu acordo. Então, ele vai lá todo dia, 6, 7 da manhã, emitir esse relatório e enviar para o meu WhatsApp. Essa é uma tarefa repetitiva, previsível, que não precisa de uma interferência, de uma revisão humana e que é uma necessidade do meu dia. Então, ao invés de acordar e eu vou lá e digito no Cloud Code que eu quero um relatório, automaticamente quando eu acordo o relatório já está no WhatsApp. Mas e se o computador estiver desligado? E se ele estiver sem bateria? E se eu estiver viajando? Bom, nesses casos, você não vai conseguir ter a sua tarefa executada. Outro problema muito comum para quem usa IA para trabalhar é o consumo de memória RAM. Quando você começa a rodar 8, 10, 15, 20, 40 terminais ao mesmo tempo em sessões do Cloud Code, o computador, dependendo da memória RAM que tem, fica sobrecarregado. Então, se você tem que executar tarefas do dia a dia que precisam da interação humana, mais as tarefas agendadas dos agentes autônomos, isso pode facilmente sobrecarregar computadores com pouca memória RAM. E se a tarefa que você agendou precisa de internet, você está sem internet no momento, a tarefa não vai ser bem executada. Além disso, se você configurou tudo no seu computador e não fez nenhuma configuração de acesso remoto, se você quer modificar alguma das tarefas agendadas à distância, você não consegue. Então, quais eram as soluções até então que existiam no mercado para suprir essa necessidade, para resolver esse problema? Tem as plataformas de automações que fazem isso, mas também resolvem uma série de outros problemas. As mais comuns são o Zapier, o Make e o N8N. Agora, se você precisa do Cloud Code rodando para executar tarefas autônomas, essas plataformas não vão servir, porque você não consegue pegar o Cloud Code e jogar dentro do N8N, a não ser que você tenha uma conexão desse N8N com a sua própria máquina. Aí que entra uma outra solução, que é a forma de você colocar o Cloud Code na nuvem para poder acessar de qualquer dispositivo e resolver todos esses problemas, que é a VPS. E hoje em dia as principais implementações para empresas que nós temos feito são implementações movidas a Cloud Code dentro de uma VPS, ou seja, dentro de um servidor no qual você consegue rodar o seu Cloud Code e ali ele consegue executar 99% das tarefas que você conseguiria executar dentro de uma máquina local. Obviamente, desde que isso esteja muito bem configurado. Agora, para quem não tem conhecimento técnico, mexer com uma VPS, colocar o Cloud Code dentro da VPS, permitir que o Cloud Code acesse o browser e consiga logar nas suas contas e consiga pesquisar o que ele precisa pesquisar e organizar tudo isso dentro de um sistema coerente, não é um trabalho simples, não é intuitivo, você precisa de conhecimento técnico. Por isso, muita gente tem escolhido comprar Mac Minis ao invés de colocar tudo em uma VPS. Mas um problema muito comum do Mac Mini é que quando a luz cai, ele simplesmente desliga, né? A não ser que você tenha, né, um setup que impeça isso. E aí todos os sistemas que você estava rodando, inclusive as sessões ativas, vão resetar.
Então, até então, na nossa concepção, existiam duas opções que eram as melhores. Ou você instalava tudo dentro de uma VPS para fluxos automatizados que exigem decisões ao longo do caminho, flexibilidade ao longo do caminho, e aí o Cloud Code vira o motor dessas decisões num ambiente em nuvem que você pode entrar de qualquer dispositivo, ou você configura suas automações no N8N. Só que o N8N é uma plataforma com um pouco mais de rigidez. Então, se você tem uma automação previsível, eu quero fazer um scrape de 100 vídeos, uma pesquisa de 100 vídeos dos concorrentes, um relatório gerado nesse formato, com essas especificações, o envio para o WhatsApp, dessa maneira, a partir de um relatório que a IA gerou. Isso é um modelo de um pipeline bastante simples, bastante previsível, pesquisa de mercado, análise, formatação, envio, tudo isso é muito tranquilo de configurar em um sistema não tão flexível que não precisa tomar grandes decisões. Agora, por que o Routines, essa nova ferramenta da Anthropic, é tão interessante? Porque quando você tem um fluxo no N8N, ele é muito rígido. Ele não é um fluxo de auto-otimização imediata. Ele pode dar erro. Se alguma atualização acontece, ele quebra e você tem que estar lá para atualizar, para garantir que aquele fluxo continue dando os mesmos resultados. Então é um sistema previsível, sólido, se bem estruturado, gera resultados extremamente capazes de rodar empresas inteiras só dentro do N8N, mas exige um trabalho de manutenção e tem uma baixa tolerância a imprevisibilidades. Por outro lado, um Cloud Code dentro de uma VPS é algo extremamente conveniente, mas o setup disso não. Não é um setup simples. Muita gente não vai conseguir rapidamente colocar um fluxo para rodar dentro de uma VPS usando Cloud Code. Então o Routine surge como uma solução de fácil implementação, intuitiva e que resolve todos esses problemas que eu mencionei. E o legal é que você pode configurar através de repositórios no GitHub um sistema muito parecido com o que você tem no próprio computador. Então vamos supor que você tenha um agente aqui, um repositório todo configurado do seu jeito, que já te gera o resultado que você quer. Você coloca esse repositório no GitHub, você linka o GitHub com o Routines, e aí você configura o prompt dentro do Routines com algum gatilho, e aí tem várias opções de gatilho. Mas feito isso, você tem o seu fluxo que você geralmente roda no seu computador, rodando a qualquer momento do dia dentro da nuvem do Cloud. E é uma ferramenta extremamente intuitiva, com connectors, você pode ligar ferramentas a ela de uma forma muito simples. É um trabalho muito bem feito da Anthropic para suprir as demandas de mercado que ela percebeu que existiam com o boom do OpenClaw. E é importante que você entenda que o que vai rodar dentro da nuvem não é um script limitado, é uma seção completa do Cloud Code. E existem 3 formas de você ativar uma automação colocada dentro do Routines. Pode ser por agendamento, então você configura o horário que você quer que a tarefa seja executada. A segunda forma é através de endpoints. Para quem já usou o N8N, funciona exatamente como um webhook que vai receber HTTP requests e vai iniciar o fluxo de automações. Para quem nunca mexeu com essas ferramentas, é basicamente o seguinte: ao invés de definir que uma automação vai rodar todo dia às 8 da manhã, você define que essa automação vai rodar toda vez que um cliente comprar um produto. Então, o cliente comprou um produto, a plataforma do checkout vai enviar um HTTP request, né, vai enviar uma mensagem para um webhook, chegou no webhook, aí começa uma automação, que é assim que funcionam as automações de onboarding. E aí o cliente vai receber as mensagens, obrigado por comprar o meu produto, vai de repente entrar em uma sequência de mensagens para oferecer outros produtos, vai entrar numa lista também, armazenar numa lista de compradores para enviar campanhas mensais para esses compradores. E você inclusive consegue configurar esse endpoint para receber todas as mensagens que você envia no WhatsApp para determinado número. Então você consegue falar com o seu agente de IA, enviar mensagens via WhatsApp para ele e ele vai te responder ou executar tarefas a partir desse envio de mensagens. É basicamente como colocar um funcionário na nuvem e aí você envia a mensagem para esse funcionário e ele vai executar essas tarefas na própria nuvem do Cloud. E o outro gatilho para as routines são os gatilhos do GitHub. E esse é o caso mais específico para desenvolvedores. Então toda vez que um pull request é feito, existe um fluxo dentro da nuvem do Cloud que é executado. Isso significa que você consegue revisar um código, atribuir responsáveis, fazer uma série de coisas dentro de um próprio fluxo de trabalho de desenvolvedores. Agora a gente vai entrar na plataforma para você ver como ela funciona por dentro. Então você vai entrar nesse site aqui,
que é o claude.ai/code/routines. E aí, você vai cair numa tela parecida com essa, talvez sem esses fluxos, talvez tenha um fluxo de teste, e aí você vai ter a possibilidade de criar uma nova sessão, ou uma nova rotina. A gente vai criar uma nova rotina, porque a gente está interessado nas tarefas agendadas. Então, o que a gente vai pedir? A gente pode pedir uma série de coisas. Teste 01. A gente pode pedir para ele pesquisar na internet e enviar um e-mail para a gente. Então a gente tem os connectors aqui. E a gente pode escolher uma série de integrações aqui, tá? E aí você vai digitar aqui a descrição da tarefa em si, da rotina. Seria mais ou menos a skill mais o prompt para executar a skill. Ou então a skill e o comando que vai ser o gatilho para a skill, para quem já tem uma experiência com Cloud Code. Mas basicamente aqui você escreve o que você quer que aconteça. Eu quero que primeiro ele pesquise quais foram as notícias principais do dia e segundo, envie no meu e-mail. E aí você conecta aqui nos connectors. E aqui você tem os gatilhos, né? Então isso aqui é o schedule e você escolhe o horário que você quer que ele ative, se é diariamente, se é a cada X minutos, se é toda semana. Aqui eu montei duas rotinas para fazer essa demonstração, que são simples, mas são bastante úteis também. Então a gente tem YouTube Research, que é basicamente uma pesquisa qualificada no YouTube para determinado nicho, e basicamente ele vai fazer uma pesquisa dos canais do YouTube, dos vídeos postados recentemente, para ver o que está indo bem dentro do nosso nicho. Então você pode ver aqui que essa rotina rodou hoje às 9h53 da manhã. Você pode ver aqui no WhatsApp que essa mensagem, esse relatório, chegou aqui às 9h56 da manhã, então demorou 3 minutos. E o que ele fez? Ele pegou vários vídeos do YouTube e coletou para servirem de referências para eu gravar novas ideias de vídeos. Então a gente tem aqui pare de editar vídeos, o Cloud Code acabou de mudar a edição de vídeos para sempre. Tem aqui como ele construiu um canal faceless com Cloud Code. Tem aqui ele revelando como o YouTube funciona, o algoritmo do YouTube. Tem sobre o Cloud Mitos, tem vários, né? E aí, isso aconteceu sem nenhuma interferência dentro de um ecossistema muito bem integrado e todo dia eu vou receber um relatório como esse com as informações atualizadas do que tem funcionado no YouTube. Outro exemplo bem legal é esse Facebook Funnel Research. Basicamente ele vai com os concorrentes que você tiver, os concorrentes do meu nicho, seus principais competidores, ele vai entrar na conta do Facebook Ads Library de todo mundo, ele vai escanear todos os anúncios, ele vai escanear todas as landing pages, ele vai gerar um relatório para você do que os seus concorrentes estão fazendo hoje. E é claro que você pode rodar isso uma vez por semana também. Então aqui eu vou ativar ele manualmente, já testei ele algumas vezes para vocês verem, e vou rodar ele mais uma vez, pesquisando sobre o Alex Hormozi. E a gente consegue até dar uma olhada no que ele está fazendo em tempo real. Aqui o prompt está borrado porque se essas chaves API vazam, isso pode ser um problema gigante para a gente. Então a gente vai borrar por uma questão de segurança. Mas se você quiser o acesso a esses prompts já formatados para que você insira suas próprias informações, a gente vai deixar dentro da nossa comunidade gratuita. Você encontra o link para acessar a nossa comunidade gratuita na descrição ou nos comentários desse vídeo. Bom, a tarefa foi concluída e a gente tem aqui várias informações, mas o relatório mesmo está aqui. Mas olha que bacana, ele já enviou um texto curtinho com um resumo. 990 anúncios ativos na Meta que o Hormozi está rodando. E aqui tem outras informações do adscan.ai. Então, 76,9 milhões de visualizações. Não sei qual a precisão, né, e a estimativa de gasto de 1,2 milhões. Eu acho pouco para o Hormozi. Depende do período que a gente está falando. Aí ele trouxe uma análise, né, que os vídeos em formato de talking head, né, uma cabeça falando, vídeos assim, são predominantes. Tem alguns aqui de interrupção de padrões, eu acho que ele está falando de anúncios com hook mais forte. E aqui a gente tem os anúncios estáticos. Tem também esse funil, né, que é uma coisa grátis, mais o $10 aqui, praticamente $10 de envio para vender os livros. Aí tem aqui um pack com 3 livros, um pack com 10 livros, tem um curso gratuito aqui, tem a comunidade do School, que é a empresa na qual o Hormozi é sócio,
Tem esse Roadmap, que é um lead magnet também, é um produto sem custo para captar leads. E aí tem esse workshop em Las Vegas que custa $45.000. E aqui ele trouxe alguns insights interessantes, né? Que o volume importa mais dentro dessa estratégia do que a perfeição criativa. Também essa questão do produto físico sendo mais atraente que um PDF. E aí esse funil dele que torna os inscritos, leitores, em membros de uma comunidade e, enfim, leva para um high ticket, né? E aí o relatório em HTML está aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem algumas informações, uns cards principais. Isso tudo pode ser em português, tá? É só uma linha de prompt. Crie todo o relatório em português, que você pode adicionar o prompt na comunidade gratuita e ele vai gerar tudo isso em português. Aí a gente tem aqui os produtos, né? Mais ou menos que a gente tinha visto. A gente tem aqui alguns hooks, isso é bem legal, né? Faça estranhos comprarem as suas coisas. Eu passei 10 anos descobrindo isso para que você não precise. Eu vou pagar o livro, você só cobre os custos de entrega. Essa é uma estratégia que, se não me engano, eu vi no Russell Brunson também já. E aqui a gente tem uma análise da landing page, já trazendo a credibilidade, né, o recorde que ele bateu de livro de não ficção mais vendido no lançamento. A gente tem aqui a credibilidade novamente, 4.9 na Amazon. É bem interessante. Ele trouxe aqui outra landing page analisada. Do you want to scale your business? Você quer escalar o seu negócio? E aí ele leva eventualmente para o workshop de Las Vegas de $45.000 e que é um funil de aplicação. Então você tem que deixar seus contatos e provavelmente a equipe comercial dele entra em contato. Aqui para levar as pessoas para o School, que é uma plataforma de comunidades, né? Ele é sócio de uma empresa, para quem não sabe, chamada School. O School é a maior plataforma de comunidades hoje em dia, então você entra como criador, cria sua comunidade e cobra para as pessoas entrarem na sua comunidade, e aí dentro do School tem dezenas de comunidades valiosas, inclusive é um dos principais modelos para quem hoje está no mercado da IA nos Estados Unidos. E aí, para levar as pessoas para o School, ele oferece esse curso e o audiolivro gratuito para quem se cadastrar no School. A gente tem também outros insights estratégicos aqui. E é basicamente isso. Dá para ser muito mais simples ou muito mais complexo, mas o que eu queria mostrar aqui é o potencial que esse novo recurso traz. Um potencial de simplificar a vida de quem tem estruturas muito complexas montadas e o potencial também de permitir que pessoas não técnicas tenham uma experiência tão boa quanto a experiência do Cloud Code dentro de uma VPS, mas sim a barreira técnica que muitas vezes a VPS representa. E se você gostou desse vídeo e quer aprofundar seus conhecimentos no mundo da IA, eu quero te convidar para a comunidade oficial dos maestros da IA. A gente tem a comunidade gratuita, onde você pode entrar para pegar todos os prompts que a gente tem aqui nos vídeos do YouTube, mas a gente tem uma comunidade Premium também, uma comunidade que tem lives, que tem suporte técnico, que tem mais de 20 horas de videoaulas para você dominar as ferramentas mais sofisticadas de IA do mercado e também tem uma série de atualizações de vídeos exclusivos, então você não vai se arrepender, a gente está com uma condição super especial e essa comunidade tem uma coisa bem particular, quanto mais membros a gente tem, mais a gente sobe o preço, então o melhor momento de entrar nela é agora. Para pegar os links tanto da comunidade gratuita quanto da comunidade Premium, você pode olhar a descrição ou os comentários desse vídeo. E é claro, se você gostou desse vídeo e quer receber mais recomendações de vídeos como esse no seu YouTube, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.